Boa noite a todos, todas. Do Manuel Neto, sou cientista social formado pela USP, mestre em educação formado pela UFSCar, né? Especialista em ensino de sociologia pela UFMS e especialista também em educação, ciência, tecnologia e sociedade pelo Instituto Federal daqui de São Carlos, né? Eu estou aqui para ministrar com vocês esse curso Recursos Educacionais Abertos, né? Que está inserido na grade desta pós-graduação Lato Sensu, Produção e Gestão de Mídias Digitais Educacionais, né, oferecido pela Universidade do Estado do Amazonas. Vou explicar um pouquinho aqui quais são os processos, né, que vocês devem atravessar para concluir o curso. Lembro que de falar também sempre que é um curso autoinstrucional, né, ele demanda de um envolvimento de vocês, né, uma participação de vocês, né, e essa aula aqui é uma aula de apresentação para que vocês consigo entender melhor como fazer, percorrer esse processo aí, né? Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos como vai funcionar o curso, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o objetivo geral do nosso curso pode ser resumido aí, né? Incentivar práticas de uso, autoria, colaboração e compartilhamento de recursos educacionais abertos, de maneira que o professor ou a professora leve a tecnologia para a sala de aula de uma maneira produtiva, planejada e que promova a ideia de autoria entre professores e alunos, né? A ementa, né, do curso, então ela vai falar, vamos falar um pouco de contexto histórico, conceitos contemporâneos da educação aberta, né? Vamos falar também de licenças e formatos abertos, uso e busca de recursos educacionais abertos, criação, adaptação e remix, né? Publicação e compartilhamento, repositórios nacionais e internacionais para recursos educacionais abertos, né? Esse aí é basicamente o conteúdo aí do nosso curso, tá? Eu vou falar para vocês também um pouquinho mais detalhadamente, né? Como vão ser as semanas, né? O nosso curso está estruturado em 3 semanas, né? Então, vou falar um pouquinho de cada uma delas, né? Para que vocês compreendam melhor e já tenham uma certa familiaridade com o material que vão utilizar, né? Bom, o objetivo específico da primeira semana é esse aí, ó, contribuir para a formação de profissionais em educação, profissionais de educação, de professores da educação básica, atendendo a demanda por formação continuada no uso de recursos educacionais abertos, né? Nesta primeira semana, espera-se que os cursistas desenvolvam conhecimentos básicos sobre o conceito de educação aberta e os formatos dessa modalidade em meio digital. Então, a gente começa o curso com essa videoaula, né, Fundamentos da Educação Digital, elaborada pelo professor Dr. Eniel Santo, da UFPA, tá? É um material que vai, basicamente, contar para a gente a história do EAD, né? Também pensando nessa história e o encontro com a internet, né? Como isso impacta, né? A nossa sociedade, principalmente por causa desses dois termos ainda, que são TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação, e TIDIX, né, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, tá? Vocês vão perceber que o próprio curso está estruturado em cima de REAs, né, de materiais e recursos abertos aí que eu organizei e disponibilizei para vocês, tá? Na primeira semana ainda, temos esse texto, né, do Sérgio Amadeu da Silveira, que trata de formatos abertos, né? Eu acho que esses textos, essa coletânea de textos aí que tem, faz parte desse material, né? Recursos Educacionais Abertos, Práticas Colaborativas e Políticas Públicas, né? Publicado pela Casa de Cultura Digital e pela própria Federal da Bahia, né? Ele acaba trazendo para a gente uma reflexão mais conceitual sobre essa ideia de formato, né? Então, a gente vai pensar um pouco essa ideologia por trás de um formato aberto, né? Pensar exatamente o que são formatos abertos e fechados, né? E ele traz um caso muito específico que é o Open Document Format, né? Esse tipo de documento aí que já se popularizou bastante, né? Muito usado aí como ferramenta de edição de texto, né? Como um caso para a gente pensar essa noção da educação aberta, né? Ainda falando da primeira semana, né, eu vou propor para vocês, né, que, que assistam
essa outra videoaula aí, né, sobre a iniciativa da educação aberta, né, que é bem curtinha, mas eu acho que ela traz bastante isso que eu chamo de fundamento conceitual, né, da educação aberta, né. Um deles, inclusive, está explicitado aí na apresentação, que é o conhecimento como bem comum, né. Então, toda essa reflexão sobre a abertura, né, sobre a disponibilização desses documentos, desses formatos de recursos, eles vão permear o curso, né. Vamos lá. Os objetivos da segunda semana, né, são habilitar o docente para produzir e estimular o uso dos RES de forma articulada à proposta pedagógica e a uma concepção interacionista de aprendizagem. Ou seja, articular a teoria e a prática docente, fundada no conhecimento científicos e didáticos, contemplando a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, visando a garantia do desenvolvimento dos estudantes. Nesta segunda semana, os cursistas serão convidados a conhecer o estado da arte sobre as pesquisas em REA no Brasil, além de conhecer o desafio para a prática e inovação em educação, né? Nessa segunda semana, já começo a entrar com vocês nessa relação mais prática, mais aplicada dos REAs, né? Então, vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho de repositórios, né? Entender como usar, por exemplo, os REAs faz parte dessa segunda semana, tá? O material é esse aí, né? O primeiro sugestão de leitura é o Guia de Bolsa da Educação Aberta, né? Produzido pela EduCaps, que traz assim uma boa noção para a gente dessa ideia de licenças e atribuições, tá? Que são fundamentais para a gente pensar o que é um recurso educacional aberto. E aí a gente entra nessa discussão, né, de como eles funcionam, né, como eles operam, né? E aí eu trago para vocês esses dois ciclos aí, né, que esse primeiro está enumerado nesse guia de bolso, né, que é o encontrar, criar, adaptar, remixar, usar e compartilhar, né? O segundo, reter, reusar, revisar, remixar e distribuir, está no segundo material que eu vou falar daqui a pouco, né? Essas imagens aí que vocês estão vendo, né, elas fazem referência às licenças, né, que a gente também se encontra, né, quando falamos de recursos educacionais abertos. Vejam só, essas licenças, elas não são exclusivas dos recursos educacionais abertos, né? Para quem trabalha com imagens, com audiovisual, por exemplo, né, qualquer tipo de produção de conteúdo digital hoje, lida com esse tipo de licença, né, que também ficou muito conhecido como copyleft, né, em oposição ao copyright, né, o direito de reprodução, né. Então, tem essa breve apresentação sobre essas licenças, né, mas fundamental para a gente pensar que são os recursos educacionais abertos, como eles funcionam, né. Um segundo material também que eu sugiro para vocês, né, o material da Educaps, né, uma apresentação em PowerPoint autoguiada, né, que aí vocês vão se encontrar com temas como esses daí, né? O que são os REAs, né? Como usar, né? Essa ideia de desafios e oportunidades, né? Como eles estão para a educação hoje, né? Algumas sugestões de trabalho também já começam a aparecer nesses materiais, né? Nesse e no outro, né? Vocês vão ver que isso como posso dizer, um conteúdo bem presente, né? A própria indicação de materiais abertos faz muito parte dessas publicações, dessas aulas guiadas, das próprias videoaulas, né? Para finalizar aqui, na segunda semana, né, eu sugiro para vocês a leitura desse livro aí, organizado pela Unesco, né, que se chama Recursos Educacionais Abertos no Brasil, tá? Ele vai falar um pouco sobre o estado da arte, né, sobre o estado da arte dos recursos educacionais abertos no Brasil, né? É um material longo, né? Ele tem cerca de 88 páginas, tá? A ideia não é que vocês leiam todo o material. Tem ali uma introdução, né? Uma apresentação que é de fato o estado da arte. E depois tem uma série de repositórios, né? Que eu entendo que eles vão servir para vocês, né? Como parte dessa formação, né? Conhecer os repositórios de recursos educacionais abertos também faz parte desse curso, né? Na terceira semana, a proposta é que vocês consigam elaborar propostas concretas para a utilização dos mídias digitais, especificamente os REAs, no desenvolvimento de atividades curriculares nas diferentes áreas do conhecimento, né? Então, vocês já percebem que a gente tem essa guinada bem prática aí, né, nesse momento do curso, tá? Então, podemos pensar também que
O objetivo específico dessa semana é estimular a criação de projetos de uso integrado das mídias digitais, favorecendo o desenvolvimento das habilidades e competências necessárias para seu manejo, assim como na gestão em tecnologia educacional. Ainda, né, na terceira e última semana, espera-se dos cursistas o desenvolvimento prático e a capacidade de configurar ambientes, práticas e recursos educacionais abertos, tá? Vou falar então um pouquinho aqui dos materiais da terceira semana, né? A gente tem um texto do Theo Amiel, que se chama Educação Aberta, configurando ambientes, práticas e recursos educacionais, né? É um texto bastante reflexivo, né? Ele traz uma reflexão crítica sobre essa ideia de abertura, né? Vai falar sobre educação, mídias, recursos, né? Que, bom, é isso, né? A prática, ela não pode ser dissociada dessa reflexão, né? Então, esse texto, né, que também vem daquela outra coletânea da primeira semana, ele tem essa cara um pouco mais de reflexão crítica, tá? Além disso, na terceira semana, eu sugiro essa videoaula em animação, o que são recursos educacionais abertos, né? Ela funciona meio que como uma retomada, né, de todos os assuntos, ela é bem ampla, bem geral, assim, né? Mas ela vai falar muito bem, né, sobre essa ideia de consulta, pesquisa e autoria, né? E também sobre as comunidades de REA, né, que são realidades muito próximas aí, né? Como consultar, pesquisar, né? E como lidar com essa relação de autoria aí, né? Quando falamos de recursos educacionais abertos, tá? Os materiais do curso estão aí, né? Vocês vão perceber que, ora, temos mais leitura, mais vídeo, né? Mas eles estão estruturados dessa forma que eu apresentei para vocês. Além disso, né? Que esse tipo de material que é de obrigatório, né? Para os cursistas, eu também sugiro alguns materiais complementares, tá? É importante falar que a sua leitura não é obrigatória, né? São textos de referências ampliadas, né? E sugerem aproximações bastante críticas aos temas tratados no curso, né? Além disso, consistem de obras fundamentais para o pensamento acadêmico contemporâneo, né? Eu trago para vocês algumas obras que eu entendo que são muito importantes, né, para reflexões na nossa sociedade atual, né? Talvez seja uma concepção bastante sociológica, né, de entendimento, né, mas é aquela concepção que faz a gente entender aonde a gente está hoje, né, de uma forma crítica, reflexiva, né. Então, por exemplo, eu sugiro aí o Futuro da Internet, né, do Pierre Levy, né, André Lemos, que é muito interessante, né, para entender essa ideia de cyberdemocracia, né. Também sugiro esse texto Técnica em Ciência como Ideologia do Jürgen Habermas, né, é fundamental também para a gente entender essa relação entre ideologia e tecnologia, né. E fala um pouquinho também do Sociedade em Rede, né, que é essa grande obra do Manuel Castells, né, que eu também acho importantíssima aí para a gente pensar na sociedade hoje, né? Enfim, entre outros aí, né? Tem um Basic Guide to Open Educational Resources, que ele está na segunda semana, né? Ele também é um repositório, né? É um repositório em inglês de REAs, né? Que também podem ser utilizados, podem ser empenhados aí para vocês no curso, tá? Assim como o material complementar, né, que eu falo de uma forma geral, vou falar também um pouquinho das avaliações de uma forma geral, né? Todas as semanas, vocês vão ter que fazer para mim um questionário de avaliação formativa, tá? Primeira semana, esse questionário se chama Educação Aberta e os formatos desta modalidade meio digital. Segunda semana, ele se chamará REAs no Brasil, Estado da Arte, Desafios e Perspectivas. Terceira semana, Configurando Ambientes, Práticas e Recursos Educacionais, tá? Além desses exercícios formativos, né, desses questionários formativos que vocês terão semanalmente, na primeira semana, vocês já terão, né, essas instruções para começar a preparar a avaliação de produção aberta, né? Ou seja, vocês vão me entregar, né, no caso, vocês vão entregar ao tutor, né, uma avaliação de textual, né, de produção aberta, tá? Aliás, todas essas informações, elas constam lá do guia de orientações que vocês vão receber, tá? Mas eu posso adiantar aqui que essa avaliação ela pode ser dividida em dois formatos, né? A primeira delas é você usar um REGA em aula, né, em curso ou em situação de ensino-aprendizagem que você esteja envolvido, seja escolar ou não, e fazer um breve relato sobre como foi o uso desse REGA, né? E uma outra sugestão é que você planeje o uso desse REGA numa situação de educacional, né? Então,
São situações diferentes aí que podem ser avaliadas aí, né, em relação a esse uso, empenho de reza aí, tá? Essa atividade de produção aberta, eu abro elas para vocês logo na primeira semana, mas ela vai ser entregue somente na terceira semana, no final da terceira semana, tá? Além disso, no final dessa terceira semana, vocês também têm que responder uma avaliação final do curso, tá? Uma avaliação, né, muito parecida com os questionários de avaliação formativa, mas ele versa sobre todo o conteúdo do curso, né? Os de avaliações semanais versam somente sobre aquela semana. E, caso seja necessário, vocês podem realizar também essa atividade de recuperação, tá? Tudo isso pensando aí nessa terceira semana. Além disso, preciso falar com vocês sobre nossos encontros síncronos, né? Os síncronos, né? São aulas síncronas que estão previstas aí, né? A gente chama de aulas de dúvida, né? Mas o momento aí que eu vou ter de interação com vocês, que serão realizados primeiro no dia 25/10/2022, é uma terça-feira, das 19 às 20 horas. Vamos pensar num horário noturno para atender melhor quem trabalha, enfim. E a segunda aula síncrona vai ser no dia 1/11/2022, né? Também uma terça-feira, né? Das 19 às 20 horas, né? Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, né? E achar que deve comparecer a esse momento síncrono, né? Estaremos aí para conversar, tá? No mais, acho que é isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Deixo aí minhas saudações. Desejo a todos um bom curso. Se precisarem de alguma coisa, tem o meu e-mail aí, né? armando.manuel.neto@gmail.com. Deixo também o meu Instagram, @armando_herman. Quem quiser me seguir ali, eventualmente a gente pode trocar uma ideia também, trocar figurinhas aí, tá? Mas é isso. Bons estudos aí para todos e todas e até breve.